Deixa eu ver se eu estou vendo aqui, tá. Estão vendo aqui já, né, Damião? Porque agora eu não os vejo mais. Eu estou com uma tela só, Ok. não os vejo mais, tá? Então, ela é uma plataforma que a gente desenhou. Nós somos uma empresa brasileira e desenhamos essa plataforma para atender a legislação. E ela é bastante completa, ela vai atender os 10 capítulos, e a ideia é que ela trabalha eu costumo dizer, em duas fases, né? Todo mundo que vai fazer uma adequação, toda empresa que vai fazer adequação, eu chamo que tem a primeira fase, que é a fase onde a gente faz o mapeamento de dados, cadastra todos os nossos operadores, os contratos de parcerias que a gente tem com os nossos fornecedores, cadastra os seus processos de negócios que tratam dados, ou não, mas pode tratar os dados, os departamentos da empresa. Então, você tem toda uma parte que a gente chama de adequação, né? Que você consegue mapear todos os seus processos que tratam dados, identifica quais são os mecanismos, as bases legais. O coração da LGPD é se você tem um dado na sua empresa pessoal, não importa se seja de um colaborador, não importa que seja de um fornecedor, ou seja, de um cliente, você tem que ter uma base legal para ter aquele dado lá dentro, né? E se tiver a base legal, como a gente está vendo com a Somax, qual é a segurança que esses dados não vão ser acessados, cair em mãos erradas para a utilização errada, né? Essa é a primeira parte, que é a adequação. Mas LGPD é uma coisa viva, né? Como eu disse aqui, a lei trabalhista, a lei tributária, você vive depois com a LGPD, que é toda a segunda parte. Tá legal, adequado, depois da adequação, o que eu tenho que fazer para manter? Como o Daniel disse, como é que eu trato os meus titulares, como é que eu trato os direitos dos meus titulares, como é que eu deixo ele exercer os seus direitos de uma maneira ágil, e como é que eu gerencio tudo que pode acontecer na minha empresa, e caso ocorra um incidente, como é que eu trato aquele incidente, como é que eu me comunico com a NPD, tá? Então eu vou entrar aqui na plataforma. Essa plataforma que vocês estão vendo aqui, ela é toda na nuvem. Fiquem tranquilos que tem todas as seguranças, criptografia igual de um banco, todos os bancos de dados são criptografados. Então, ela funciona primeiro o seguinte, a gente chama essa primeira tela, é a tela início do sistema, tá, gente? Vocês como DPO, vocês como responsáveis por proteção de dados, essa tela está com os reloginhos verdes aqui, e a plataforma é em constante movimento. Semana vai ter muita coisa nova que vem aqui pela plataforma, mas esse seria o primeiro grande cockpit da plataforma. Por que eu chamo de cockpit? Porque esse é um cockpit de avião, né? Então, todos os reloginhos aqui, e a ideia é que você, na operação, depois de adequado, a gente consiga simplesmente olhar e falar, eu tenho um problema aqui com o cadastro, com os acordos com meus operadores de dados, aqui eu tenho um problema que 64% dos meus processos não foram tratados ainda, eu tenho processo que trata dado, mas eu não os tratei, tem 10% dos meus processos que não possuem uma base legal, e assim por diante, tem alguns incidentes para ser tratado. Então, aqui é o grande cockpit. E a gente desenvolveu a ferramenta, primeiro, para jogar os olhos aqui da primeira tela do encarregado, e ele possa saber o que ele tem que atuar no dia a dia, e a ordem da esquerda para a direita, muito funcional, para que seja bem fácil a adequação. Começa pelos cadastros, vou passar bem rápido, tá, gente? Para a gente não tomar muito tempo, vou até disparar o relógio aqui para eu não perder muito tempo aqui com vocês, mas você vem cadastrando tudo isso aqui, então é bem lógico. O que a gente tem que cadastrar primeiro? Bom, cadastro o controlador, né? Cadastro o encarregado de dados, bem simples, então põe quem é a empresa, CNPJ, dados, toda a telinha que tiver esse de ponta cabeça aqui, você tem uma cola da lei, então a gente procurou trazer exatamente dentro de cada tela que a gente tem dados, uma colinha para auxiliar, né, quem estiver na operação do dia a dia, quem é o controlador, quem é o encarregado de dados. Então você vem e faz um cadastra todos os seus operadores, e uma plataforma permite que você vá cadastrando ou um software de nuvem que você usa, o escritório de contabilidade, ou seja, toda aquela empresa, né, que é um operador, que opera dados em nome da sua empresa, pode fazer uma riqueza aqui de detalhe, colocar observação, fornecedor de nuvem, o que você precisar. Isso aqui é muito importante, porque a gente sabe que hoje grande parte dos vazamentos de dados ocorrem através dos nossos terceiros, como disseram aí o escritório de contabilidade, comigo já aconteceu isso, rodo a minha folha de pagamento fora da minha empresa, e um colaborador nosso pediu uma cópia do Olerite,
e o escritório, né, de maneira errada, mandou o lerite de todos os colaboradores para esse colaborador. Então, é um vazamento típico de um terceiro, né, de um operador nosso vazando. Então, você cadastra, coloca os contratos de cadastro, pode colocar os DPAs aqui, então todos os Privacy Agreements vão anexados aqui, para garantir muito mais que a cláusula de confidencialidade, mas todos os contratos vão anexados aqui. Então, você cadastra. Então, já cadastramos o controlador, já cadastramos o DPO, né, encarregado, e já cadastramos os operadores. O próximo passo é sair cadastrando a empresa, ou seja, todos os departamentos e os seus responsáveis, que realmente são os responsáveis pelo tratamento de dados, são embaixo dessas pessoas, desses departamentos, que os dados vão ser tratados. Caso você seja um operador, você pode cadastrar também o seu controlador. Então, tem empresas que processam dados em nome de alguém, também possibilita você vir aqui e falar, não, eu também quero saber, porque isso acontece também muito, né? Imagina, você é uma empresa de folha de pagamento, vamos fazer o inverso lá do que eu disse, que tem um vazamento de dados e a gente mandou os dados para ele. Como eu mandei o dado para ele? Eu posso ter mandado uma planilha eletrônica, que normalmente acontece. Então, você, como operador, também quer garantir que o seu controlador mande, né, os dados, ele também tenha segurança, porque a hora que você receber esses dados, você passa a ser o responsável por ele também, né? Então, é importante também, a ferramenta permite que você também cadastre os seus controladores, né? No caso que você for um operador. Então, você já cadastrou os dois agentes, né? Controlador encarregado, o controlador e o controlador encarregado de dados e os operadores, né? O operador e o controlador, como o DPO, a empresa, os seus contratos. Agora a gente sai cadastrando todos aqueles processos que a empresa pode tratar de dados, tá? Então, aqui a gente traz um menu com mais ou menos 50 opções. Então, isso aqui é pronto para a empresa de vocês. Sempre que for usar, você tem aqui vários possíveis processos de tratamento. Quando a gente apresenta esse vermelho, quer dizer que esse processo na minha empresa eu habilitei aqui, tá vendo? Então, eu habilitei que eu tenho esse tratamento, porém eu não mapeei esse processo ainda. Então, a ferramenta já dá uma dica. Olha, o processo de bonificação por registro ainda não apresenta um tratamento de dados. Então, facilita a vida de cada um. E a ideia aqui é só vir, minha empresa recebe celular corporativo, minha empresa trabalha com ponto em formato de GPS, é só vir aqui no botãozinho por sim, habilitei ou por não, desabilitei, tá? Sempre que você desabilita, a plataforma é inteligente, ele desfaz os mappings todos que tem referente àquele processo, mas a ideia é que você venha marcando todos os processos em que a empresa trata dados. Poxa, não tem exatamente com esse nome. Pode vir aqui, edita, altera o nome do processo. Se não enxergar um processo aqui dentro, pode vir criar um novo processo de tratamento de dados. Mas aqui é uma dica, um menu que já traz pronto para você habilitar de todos os processos de tratamento de dados. A plataforma ela é bastante inteligente, você não precisa marcar tudo aqui agora. Se a gente estiver lá na frente, descobrir que tem um processo, vem, cria o processo, cria os links com ele. Então, você não necessariamente precisa marcar 100%. Aqui é uma dica, porque daí é mais fácil de você ir olhando aqui. Ó, eu marquei que tem uma bonificação por registro de oportunidade aqui dentro do meu sistema. Olha aqui, opa, eu preciso depois tratar. E o que é o tratar? Né, vamos lá para o tratar. Então, você passou por aqui, processos, aí você cadastra todo tipo de segurança que a sua empresa possa ter. Então, o próximo passo, cadastrei a empresa, operadores, processos, agora eu cadastro toda a parte de segurança que a empresa vai ter. De novo, não precisa fazer exatamente tudo, se lembrar de algum processo de segurança. E aqui você vai cadastrando todos os acessos físicos que a empresa tenha. Então, imagino que você guarda papéis, currículos ou documentos fisicamente. Então, a ideia é reportar onde que esses arquivos estão, né? Esses arquivos físicos fiquem. Imagina, a gente tem bastante cliente hotel, então todas aquelas fichinhas que você preenche quando o cliente chega lá e põe aqueles dados todos, eles ficam guardados, armazenados fisicamente. Então, é importante que a gente nomeie a atividade, o que a gente já tem de segurança na empresa. Caso guarde algum documento externo
vai dentro desse documento externo. Todos os acessos digitais, tem antivírus, não tem antivírus, tem firewall, ou seja, tem também um menu aqui para vocês só habilitar a segurança que você tem. Do mesmo jeito que nos processos, você pode incluir um novo processo de segurança. Então, imagine que você tem a gestão de vulnerabilidade com a Somax. Vem aqui, opa, eu tenho aqui no meu sistema de informação, eu posso... Opa, bati o dedo aqui. Eu posso simplesmente colocar aquele processo também de sistema de informação, eu posso trocar o nome desse sistema para falar que eu tenho aqui, né, uma gestão de vulnerabilidade. Pode até descrever o que é, né? Controle de tentativas de... Você pode colocar aquele processo de segurança que você tem, ele já entrou aqui, gestão de vulnerabilidade, habilito que eu tenho aquele processo ali dentro. Então é bem fácil, você vai cadastrando todos os seus mecanismos de segurança que a tua empresa tem, ok? Depois vocês vão ver que a gente vai conectar tudo isso, tá, gente? Isso que é o legal. A gente vai fazendo por cadastro, depois a gente conecta tudo isso. Idem, exatamente como segurança, a gente sai cadastrando toda a parte, a área de armazenamento de sistemas. Então, eu tenho um sistema RP-SAP, eu tenho aqui um Salesforce, eu tenho Azure. Então, você pode cadastrar arquivos de rede. Então, todos os armazenamentos você sai cadastrando também aqui na plataforma. Isto pronto, terminou toda a área de tratamentos, tá, gente? De cadastro do que a gente vai precisar. Então, agora a gente começa a ficar divertido a brincadeira, né? A gente vai começar a fazer o quê? Primeiro ponto. Lembra dos departamentos que a gente cadastrou aqui na empresa? Nessa área aqui? Então, neste momento agora, quando você clica em tratamentos, ele me abre aqueles departamentos criados. E qual é o nosso trabalho? Clicar num por um dos departamentos e ele me abre todos os processos aqui do lado. Lembra que a gente cadastrou aqui, habilitou aqueles processos? Sim, não, faço, aqueles processos? Todos aqueles que vocês habilitaram como sim, estão listados aqui do lado direito, né, somente aqueles, e o nosso trabalho é falar, contas a receber, ele é responsável por bonificação, ele é responsável pelo cadastro, ou não, ele não é responsável por essa etapa. Então, a gente vai conectando aqui os processos de tratamento de dados com que departamento é o responsável por isso. Ok até aí? Então, agora a gente pegou o departamento, começou a conectar com o processo. E a gente parte, depois que a gente faz isso aqui, a plataforma gera para vocês o cruzamento inteiro de todos os departamentos, de todos os processos de tratamento de dados. Então, é um a um. Então, departamento de contas a receber, faz convênio com a academia, contas a receber, faz dados do home office, recursos humanos, faz obrigações trabalhistas e tributárias. Então, o trabalho nosso é fazer a adequação, aí sim a gente entra na adequação, tá? Quando você clica naquele processo, né, em cada um daqueles processos que você conectou com o departamento, então recursos humanos, faz o processo de obrigações trabalhistas. Ele abre isso aqui que é realmente a adequação que a gente tem que fazer. Ela é dividida em 3 passos. Primeiro, você identifica ela e proporciona os riscos, né? Acho que o mais importante de uma adequação é você saber quais são os riscos associados a este processo de tratamento de dados que está vinculado a esse departamento aqui. Então, você pode aqui subir um desenho de um processo, caso você tenha desenhado em algum local, quem é o responsável pelaquele processo de tratamento de dados. Caso ocorra um incidente, né, desses dados aqui, qual é o impacto no negócio? Né? Qual é o impacto que vai acontecer? O juiz aí julgou hoje um processo, a primeira coisa que ele foi analisar agora é qual é o impacto que aquele vazamento de dados podia ter ou teve perante um titular. E baseado na nossa segurança, qual a probabilidade, né, que esse dado seja vazado, né? Se você tem uma planilha sem senha, na rede, acesso a todo mundo, esse processo é um processo que tem muita probabilidade de acontecer. Você marca a data da sua revisão, pode marcar que este processo
eu quero rever ele na próxima data. Então, você coloca aqui, depois vai gerar um relatório de todas as próximas etapas que você precisa rever. Então, você marca aqui, puxa, eu quero rever esse processo daqui 1 mês, daqui 2 meses. Coloca o que você sugere, então aqui a pessoa, né, o DPO, adequando, ele vai colocar o que precisa fazer para mitigar esses riscos aqui que a gente tem nesse processo. Então, olha, incluir senha na planilha, enviar somente dados necessários, não mais que isso, e assinar um DPA, né, um contrato de acordo de proteção de dados. E ainda assim, com essas atividades de mitigação de riscos, se sobrou algum risco, tem um risco residual associado a esse processo. Mesmo fazendo isso, eu ainda corro o risco de ter um vazamento. Então, aqui é a parte de gestão de risco. Colocado o risco, a gente passa pelo tratamento do dado, né? Então, como a legislação pede, faça uma breve descrição da atividade, quais são as razões para o tratamento daquele dado, quais são os dados coletados, a natureza daqueles dados. Então, tudo aquilo que a legislação pede, né, dados comportamentais, mas dados cadastrais, se o armazeno é obrigatório, e a gente vai aqui para o lado direito, descreve a base legal. Então, aqui estão, vou dizer 11, né, tem 10, né, tem 10, a lei nos brinda com 10 bases legais para dar tratamento de dados, e mais um aqui, que é esse 11º, que em caso de você tratar dado sensível, você tem mais um além dos 10, você tem a possibilidade de um tratamento de, caso seja um dado sensível, por exemplo, de dados biométricos, você tem uma base legal, além das 10, você tem a 11ª aqui, que está frente à base legal, é uma base legal para tratamento de dados sensíveis, tá? Ou não tem, simplesmente, numa adequação, você pode pôr que nesse momento a gente não tem ainda, o jurídico não definiu para nós uma base legal para a gente tratar aquele dado, legal? Se essa decisão daquele processo é feita por um robô, de forma automatizada, sim ou não, então você percebe, olha, lembra da colinha da lei, né? Está sempre aqui a colinha da lei, tá? O que diz o artigo 7º de base legal, e assim por diante. Né? Se você tem consentimento, que é uma das bases legais, onde você coleta aquele dado, se tem dados sensíveis, né? Se dado é genético, dado de biometria, se tem dado de menores de 12 anos, entre 12 e 18, ou se tem dados de menores de 18 e acima de 18, então você pode colocar, caso você tenha aqui dados de menores de idade. A gente trabalha a base legal, mas a gente tem que se lembrar que é o seguinte, a LGPD não excluiu nenhuma lei prévia de tratamento de dados, como a Lei Maria da Penha, não, esqueci lá o nome da garota lá, mas eu conto todas as legislações, o Marco Civil da Internet, Carolina Dickmann. Isso, lembrei. A Lei Carolina Dickmann, a lei não excluiu, né, o Marco Civil da Internet, nenhuma outra lei. Então, às vezes, a própria base legal que você usa aqui tem uma lei que sobrepõe, por exemplo, se você tem dados de recursos humanos, né, dados profissionais, talvez você precise guardar por 15 anos aquele dado. Então, você pode pôr aqui também que você tem uma lei adicional àquela lei, por isso que você trata, talvez, os dados, você tem um prazo de eliminação. Qual é a categoria, né, daquele dado sendo tratado, né, se for menor, você pode pôr um responsável legal, se é um currículo, um candidato, e assim por diante. A origem daquele dado capturado. Claro, se a gente colocar aqui, né, legítimo interesse do controlador, é muito importante que o relacionamento com o titular seja sim, né, normalmente, se você está fazendo legítimo interesse, você tem que ter um relacionamento com ele, né? Então, você põe se você tem ou não relacionamento, o prazo de eliminação, e aí a gente vai para armazenamento. Então, passamos por risco, passamos por coleta e tratamento, e agora a gente vai colocando tanto o armazenamento digital, quanto o armazenamento físico. Caso tenha os dois, pode preencher os dois. Caso só tenha o armazenamento e tratamento em dado digital, você só põe a segurança digital. E aqui você vai definindo os seus locais de armazenamento. Lembra que aqui eu cadastrei aqui, né? Locais de armazenamento, cadastrei a segurança, é exatamente isso que vai aparecer aqui, tudo aqueles, estou no SAP, eu estou numa planilha, eu tenho dados Salesforce, né, Azure, idem para segurança, todos aqueles cadastros que nós fizemos em segurança, lembra que em segurança a gente foi colocando e colocou
que tinha gestão de vulnerabilidade no prazo. Então, você aparece seus dados, todos eles aqui. Caso você tenha esquecido, pode vir aqui adicionar rapidamente, não precisa voltar lá. Lembrou de algo aqui, vem, inclui, e você marca toda a parte de locais de armazenamento e qual o nível de segurança que você tem daquele dado. Prazo de eliminação desse dado digital. Vou dar um exemplo aqui, tá? Muita gente pergunta, mas existe isso de estar físico e digital? O exemplo do hotel é bem prático. Aquela fichinha que eu comentei agora, que fica guardada quando a gente preenche no check-in, ela pode ser feita também de uma maneira digital. Então, no mesmo processo de captura, que é o check-in do hotel, ora pode estar em físico. E o que acontece com aquela fichinha? Os hotéis são obrigados a digitar aquilo, aquela ficha vai para a Anvisa, ela tem uma série de órgãos legais, por isso que a gente preenche ela cheia de dados, que a gente acha que não serve, que é excesso de dado capturado, né? A gente sempre acha, poxa, para que pergunta de onde eu vim, para onde eu vou? Se eu vim de carro, se eu não vim de avião. Agora, com a pandemia, a gente já entendeu. Mas você pode ter o armazenamento ao mesmo tempo digital e também em paralelo físico. E aí você tem que pôr, olha, está na gaveta do escritório, no armário de aço, câmeras de vídeo no local, qual a segurança atrelada àquilo e também o prazo de eliminação para aquele dado. E por último, a gente coloca o compartilhamento, né? Caso você compartilhe isso internamente, me listou todos os departamentos que eu cadastrei lá atrás também. Idem para externamente. Está aqui todos os meus operadores, que pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser uma pessoa física, tudo que foi cadastrado. Percebe que a gente fez todo o cadastro, agora a gente vai cruzando, então fica bem simples da empresa preencher um data map que é bastante complicado. E caso esse dado seja compartilhado internacionalmente, qual é a base legal para a gente compartilhar aquele dado? Então, com esse aspecto, a gente encontrou tudo, segurança, todo o nível de segurança que a gente tem, mapeou os dados, colocou todos os dados e a gente tem um algoritmo que a gente vai gerar um mapa de riscos para vocês, tá? Esse aqui, você gerou um mapa de risco, onde os seus processos todos estão aqui. Então, olha, a gente tem um processo de alto risco, você pode ver ele num formato mais fácil de trabalhar. Então, aqui a gente dá por ordem de criticidade. Esse tem um processo aqui catastrófico. De cara, por que esse processo é catastrófico? Porque não tem uma base legal, tá vendo? Aqui estão as bases legais. Eu não deveria ter o dado da minha empresa. Então eu preciso fazer o quê? Adequar. Ou vou tratando, né? Clica no balãozinho, volta no mapping, e aí define um nível de segurança melhor, define uma base legal, define tudo que você precisa fazer para mitigar aquele risco não ficar em vermelho. Legal? Imagine que se você fez isso aqui, neste momento eu terminei, né, toda a parte de adequação, já tenho todos os meus processos mapeados, já tenho as bases legais, tudo isso, ainda que eu tenha vermelho, ele está assim, a foto. Tem uma série de recomendações que foram feitas em cada processo, lembra lá, sugestão de mitigação de riscos. Então, neste momento, você está com uma série de itens, mas você pode operar. Ainda assim, acontece um incidente na nossa empresa. Então, ocorreu uma invasão, um hacker invadiu. Então, como a legislação pede, a lei pede que você tenha uma gestão de incidentes. Então, aqui é uma gestão de incidentes que vocês estão vendo. Por que eu disse que a gente é uma empresa brasileira, né? Que é bem legal para que nós estamos no Brasil, a lei seja seguida. Então, você vai ter que editar um incidente. Olha que formulário comprido aqui, né, gente? Por que a gente fez um formulário comprido como esse aqui, né? Porque já é um novo formulário recomendado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, como empresa brasileira... Ia comentar sobre isso, Ciro. Pessoal, desde quando eu comecei, é um testemunho meu como DPO, como encarregado de dados e o utilizador da plataforma, desde quando nós começamos a utilizar a plataforma, já surgiram mais de 30 atualizações diferentes, pessoal. Virão mais bem legais por aí, viu? Graças a Deus. Eu peguei várias já. Eu peguei várias atualizações. Bom, inclusive, esse registro aí do meio físico, né, lá no mapping, do meio físico, do meio digital de armazenamento, foi um negócio muito bacana. Legal. E daqui a pouco vai ter o Discover, hein? Em 20 dias está o Discover prontinho. Acessível.
Discovery Isso. acessível. E aí eu vi vantagem. Dado não estruturado. Aí eu vi vantagem, hein? E Carimba você vai que é ver, top aí, é isso aí, hein? Você vai ver. Você vai dar um carimbo aí, Daniel. Vou dar. Então, aqui, gente, você percebe que é exatamente o formulário de incidentes sugerido pela ANPD que a gente preencheu. Claro, na medida que for mudar, a gente vai mudando, mas tem todos os dados solicitados. Não vou explorar nenhum, tem até algumas coisas meio repetitivas, né? Por exemplo, eu pus aqui que a gente não precisa comunicar a ANPD sobre aquilo ali, porque eu perdi o dado, né? Ó, foi um dado destruído, né, o banco de dados dos usuários foram apagados, mas a gente tinha backup e conseguimos. Então ele fala, se você soube do incidente, por que você não comunicou em 2 dias úteis? Bom, os dados foram recuperados e não foi nenhum dado vazado. E você preenche. E além de tudo, a gente tem aqui um workflow que o DPO pode adicionar atividades e botar responsável. Na medida que você põe responsável, a plataforma se encarrega de mandar um e-mail para aquela pessoa, dizer, olha, você tem uma atividade que é recuperar o backup. Depois você tem, Gabriela, você tem uma atividade a validar se todos os dados foram retornados com integridade. Então você pode criar um workflow de N atividades para aquele incidente ser tratado até a gente fechar. E claro, óbvio, a gente pode gerar um relatório depois desses incidentes, por qualquer nível de risco, de que você precise. Então, você gerencia os incidentes daqui de dentro. Bom, incidente geralmente é uma coisa que acontece dentro da nossa empresa, ainda que seja por um hacker, dentro. E o que acontece de fora é toda a parte de direito de titulares, tá? Ou seja, você tem que dar direito ao titular, de todos os seus titulares, de maneira explícita, diz a lei, para que eles possam fazer solicitação de alteração de dados, solicitação para eliminar os nossos dados, para aportar o dado, para uma N requisitos que a legislação pede. E da mesma maneira, a gente trata aquilo ali, né? Tem um workflow lá dentro, você preenche todos os dados que existem para aquele gestão de titular, mas o que é legal aqui também que a gente possui é, poxa, mas eu vou fazer isso por e-mail, vou ter que pegar um por um dos e-mails, abrir aqui um protocolo, escrever. Não, então você vem aqui em formulários, você gera o teu formulário automaticamente pela plataforma, você pode pôr a corzinha que você quiser na tua plataforma, no teu formulário, ó, fundo vermelho, fundo verde aqui, então você formata aqui o formato do teu formulário e a plataforma automaticamente vai gerar um código dentro da plataforma, um código para você colocar dentro do teu site, tá? Essas linhazinhas aqui, que a gente acabou de gerar, vai permitir que o quê? E eu vou dar um exemplo do nosso site aqui, né, na Compliance, você tem o nosso site e eu coloquei um botãozinho de exercer seu direito para o titular. Clicou titular, abre o formulário. O meu ficou branco, né, mas aquele formulário aqui estava cinzinha, né? O formulário aqui a gente poderia pôr a cor que a gente quisesse, eu coloquei meu formulário aqui com o fundo branquinho, como está aqui, tá? O que acontece? O titular preenche seus dados aqui todos e clica em envia. Né? Eu quero corrigir meus dados, quero atualizar o CEP. É isso aqui mesmo, gente. O titular pode fazer alteração de dados, pode reclamar e falar que o CEP mudou, o celular mudou, coisas do tipo. Então, o titular fez uma solicitação, clica no enviar, o que a gente faz? A gente vai mandar um e-mail para ele, para saber se ele é ele realmente. Se ele confirmar que ele é ele mesmo, eu gero um protocolo para que ele a qualquer minuto possa vir aqui fazer uma consulta, né, do protocolo. Então você pode vir aqui digitar o número do protocolo e ver se você está sendo atendido, já foi atendido, etc. E automaticamente é aberto dentro da plataforma esse protocolo aqui. Então, quando você veio aqui, né, ele veio aqui, fez uma solicitação, e cadastrou esse mesmo número de protocolo que está aqui, virar para ele e você vai dar todo o tratamento até você mandar o e-mail. É aqui que a gente está colocando o botãozinho, então quando você estiver dentro de um incidente, você vai ter o e-mail da pessoa, né, vai ter o e-mail aqui, o nome, você vai apertar um botão e eu vou verificar aonde consta esse dado na empresa. Está dentro do SAP, está dentro de um dado não estruturado, está numa planilha eletrônica no Word, vai trazer para você. Carimba que é top. Isso vai ficar legal. E aí você pode, tendo posse dos dados, você pode fazer isso aqui. Pode pedir para apagar os dados e depois, quando apaga, você roda outra pesquisa
garante que os dados forem apagados. Então, você tem toda uma gestão. Idem para cookies, né? Então, a gente tem também, do mesmo jeito que a gente tem do formulário, esse cookiezinho que vocês estão vendo aqui, é um cookie mais elegante, porque ele permite você mexer aqui nos dados, eu quero saber o que você faz com meus dados, Marte. O usuário, o titular, pode optar por sim ou por não, né? Ter uma opção, mas fica aqui esse cookie. Você formata exatamente do mesmo jeito do formulário, o botão verde, o fundo azul, como vocês quiserem, e você dá a opção para o titular exercer. Existem muitos banners hoje, você vai numa Americanas, você vai numa loja Magazine Luiza, aquele banner, né? E diz assim, se você continuar navegando no nosso site, você aceita as nossas condições, né? Isso na GDPR é explicitamente proibido, né? Eu acho até uma ofensa, né? Você obrigar... Eu acho covarde, Ciro. Também acho. Você quer comprar no meu site, você tem que aceitar. E se vocês clicarem no site, no banner de privacidade, tá dentro, tá bem claro. Vou compartilhar com todo mundo seus dados. Está escrito lá. Seus dados com Google, com Facebook, etc. Eu acho muito mais elegante você ofertar, né? Você não quer, você vem aqui e diz que não quer. Né? Se quiser, pode optar por isso aqui. Então você fica super alinhado. Se vocês precisarem, tem o cookie aqui, todo o controle de consentimento. A própria LGPD também, Ciro, e você que está ouvindo, no artigo 8, no artigo 8º, ela fala, né, que o consentimento ele precisa ser, né, explícito, né? Não pode ser com vício. Né? Mas ainda assim eu tive juristas de escritórios, grandes escritórios de direitos digitais, que me obrigaram a mudar essa opinião e falar o seguinte, né, realmente pode, mas ela está bem claro também para mim, mas eu acho que a LGPD vai regulamentar isso, né? Uhum. Legal. Então, você tem toda a gestão de titulares, gestão de incidentes, e você tem duas áreas que eu vou acelerar aqui, porque eu estou vencendo meu tempo, que é bem legal também, tá? Aqui você cadastra todos os seus documentos, né? Que tem a ver com o LGPD, por exemplo. Então, você tem aqui uma política de segurança da informação, você vem aqui, cria a política, então você vem, abre aqui, olha, eu quero cadastrar uma política de segurança da informação, o que ela faz, qual é a validade que a política vai ter, seguindo algumas normativas, por exemplo, tem um cliente que são bancos, então segue normativas do Bacen, então você tem que todo dia 31 de dezembro ter uma nova política, você pode pôr uma data efetiva, e o que é legal aqui, você tem dois botõezinhos, que é o seguinte, imagina que você tem uma política, você é o DPO, mas você cria a política e quer que seja aprovada por uma diretoria. Então, você pode colocar aqui, põe o nome do aprovador, ou dos aprovadores, caso tenha mais de um. Quando você salva, ela manda um e-mail para o aprovador e fica avisando o aprovador, olha, toda segunda-feira vai cobrar, você tem um documento para aprovar, você tem um documento para aprovar. Ele clicou e aprovou, vai um e-mail, eu esqueci de avisar, tanto no titular quanto no incidente, sempre que tiver um ticket novo de um titular, abre-se na plataforma o protocolo e manda um e-mail para o DPO, chegou lá, então você não precisa estar na plataforma o dia todo, tá? Ele vai receber um e-mail dizendo, olha, tem um titular que fez uma solicitação para você, clica no link, da mesma maneira tem aqui para aprovar. Aprovado o documento, gente, você pode vir aqui e habilitar esse botãozinho e dizer, eu quero que todos os colaboradores assinem. Então eu venho aqui, ponho colaborador, e todo mundo tem que assinar. Neste momento, todo mundo vai receber um e-mail. Toda segunda-feira vai ser cobrado que vocês precisam assinar a política de segurança da informação. Ele vem aqui, ele lê, e no final ele aprova. Né? Confirmo que li, estou de acordo e irei seguir a norma do documento. E assina. Né? Na medida que ele assina, ele conheceu a política, afirmou que vai seguir a empresa, e a gente tem uma evidência que nós zelamos pela segurança. Eu já trato mapa, já trato direito de titular, já trato os incidentes, já tenho as políticas e meus colaboradores já disseram que aceitaram as políticas e estão de acordo. Qualquer coisa, qualquer documento que precise de assinatura ou não, que esteja disponível aqui, você gerencia de maneira centralizada todos os documentos que vocês precisem, tá? E de posse disso, você pode, por exemplo, gerar os relatórios legais. Então, eu tive um cliente que acabou de ter foi invadido lá, que eu comentei, acho que no começo da apresentação,
foi invadido, né? Ele teve uma invasão lá dele. Então, o que o advogado dele veio, apertou o botãozinho gerar aqui, escolheu o processo de tratamento de dado DPIA dele, né? E gerou um relatório como esse aqui. Então, ele veio aqui, está aqui gerado o relatório. Deixa eu apertar aqui no gerar, só para mostrar uma coisa para vocês que acho que é legal. No gerar, a gente já está seguindo o padrão, então você escolhe o processo. Então, eu quero fazer um DPIA deste processo. Então, você seleciona, já vem preenchido, né, claro, você não pode alterar, que é aquele processo que está lá no mapping, porém, a gente já permite o parecer, conforme as normas, as práticas de governança das melhores, GDPR, todos os órgãos que vieram antes, você pode, como DPO, dar o seu parecer, né? Caso você seja uma empresa que esteja prestando um serviço, você pode subir o seu logo aqui. Então, se você é um DPO as a service, você vem, dá o teu parecer sobre aquele processo que teve aquele problema ou aquele incidente, pode subir o logo da tua empresa para garantir que foi você que fizeram, ter toda a notoriedade, e depois você pode ter um preview e salva. Na hora que você salva, ele já gera, foi isso que esse cliente nosso fez, ele gera um DPIA prontinho para você, com o controlador, quem é o encarregado. Então, aqui tem a logotipia da empresa que é a dona, né, o controlador, qual é o processo, quem é o responsável, qual a base legal que eu usei para aquele processo. Batina. Já estou mandando e-mail para a NPD aqui, deixa eu parar aqui. Não salvar aqui. Então, você tem todo o processo, toda aquela segurança que vocês cadastraram está dita aqui na plataforma, os riscos, os impactos, se tem um risco residual, qual é a mitigação sugerida por ele, o nosso parecer lá, que eu acabei de cadastrar o parecer do encarregado, e o relatório emitido em tal data, o DPO assina, né, exatamente seguindo aqui a legislação, o formato, está pronto o DPIA. Caso você tivesse cadastrado o logo, sairia o logo da empresa aqui, você tem um processo prontinho, caso você precise enviar para a NPD, mapeado com todas as normas, com todos os pareceres, tá? Então, você tem um relatório, um DPIA bastante importante. Caso você queira gerar, a gente tem outros relatórios, por exemplo, todos os tratamentos de dados. Então, todos aqueles tratamentos que vocês fizeram, caso vocês queiram exportar, você exporta com aquela mesma categoria que tem no formato que vocês viram no outro, só que aí é um por um dos processos aqui, então 13 páginas aqui. Caso vocês, como DPO, queiram saber quais processos vocês colocaram mitigação de risco, é esse relatório, você vem aqui e gera um relatório, então um relatório com todos aqueles processos que vocês fizeram uma recomendação que precisava ser complementado aquele processo, vai aparecer aqui, e assim por diante. E todos esses documentos que vocês estão vendo aqui, gente, política de privacidade, atividade de tratamento, declaração de cookies, são documentos prontinhos, preparados por nossos advogados. Caso vocês tenham de vocês sobem aqui. Caso vocês queiram usar o nosso, alterar, sobem aqui, e aqui você tem um modelo de sugestão. Então, de um vazamento, né, teve um vazamento de um dado de um colaborador. Então, você pode vir aqui e buscar o termo de declaração de vazamento de colaborador, tem um modelinho prontinho aqui para vocês usarem, para comunicar ao colaborador que houve um vazamento. Eu tenho o meu advogado alterou o teu, fez o dele, sobe de vocês e fica prontinho para usar. Então, esses documentos vêm pronto, caso vocês queiram subir o de vocês sobem a qualquer momento aqui, mas fica de maneira centralizada para ser usada pelos DPOs, tá? E, por último aqui, eu estou soltando algumas coisas para ser rápido. Tá chovendo de pergunta, hein, Ciro? Vai ter que responder. O duro que eu não estou vendo aqui, mas eu já vou. Não, mas vai chover, depois a gente vai chegar aí, cara. Legal. E o principal aqui, gente, é que uma das coisas importantes... Cereja do bolo, isso aí. Isso aí é cereja do bolo, cara. É bem legal, que você garanta que os colaboradores sejam treinados, né? Então, eu já tenho o documento que eles assinaram, já tenho o tratamento, mas como eu comprovo, né, caso eu precise comprovar, e como eu garanto que todos os meus colaboradores sabem o que é um tratamento de dados, sabem o que eles podem fazer. Então, a gente tem aqui vários treinamentos prontos na plataforma. Você pode selecionar, esse mês vão fazer um curso
de categorização de dados. Todo mundo vai receber um e-mail convidando a entrar na plataforma e fazer o treinamento, né, de categorização de dados, tá aqui categorização, e os treinamentos têm essa disposição aqui, tá? Deixa eu tirar esse minuto aqui. Ele vem com um documento, tem uma videoaula, então você vai assistir aqui uma videoaula. Infelizmente não vai dar para vocês ouvirem, né, a videoaula, mas todos os treinamentos nossos têm essa mesma aparência. Então você vai fazer um curso onde um advogado explica, né, o que é a categorização de dados. Todos os colaboradores assistem, depois eles são convidados a fazer uma avaliação. Então eles vão passar por uma prova, em tirando uma nota 7, eles recebem um certificado automático da plataforma com a nota que eles tiveram referente ao curso de categorização de dados. Então os colaboradores, um certificado, um QR Code para garantir a sua veracidade. Então todos esses treinamentos que vocês viram aqui, eles estão pré-prontos. Entraram 3 colaboradores novos na minha empresa. Cadastrou na plataforma, a plataforma já sabe que esse curso ele precisa fazer, já dispara e-mail para eles fazerem. Então você não mais se preocupa, a própria plataforma vai ficar cobrando as pessoas a fazerem os cursos. E eu não mostrei, mas em todas as telas a gente tem relatório, então pode saber quem fez o curso, quem não fez o curso. Isso pode ser para um parceiro de negócio, não necessariamente para nós, tá? Então você tem todos esses treinamentos aqui prontos, que você não precisa ficar contratando ou treinando o DPO, botar as pessoas numa sala, treinar. 2 coisas aqui, a gente garante que nossos colaboradores treinaram, porque eles têm que tirar a nota 7. Só a título de curiosidade, a gente tem 50 perguntas e sorteia 10, e embaralha as respostas, então é bem para quem não tem a cola. Então você garante assim, que olha, eu treinei, eu tenho minhas políticas, eles assinaram a política, eu tenho o controle dos meus mapas, eu tenho incidente titular, se ainda assim aconteceu, estava fora do meu alcance, né? E se você tiver que apresentar para uma diretoria, né, ou como é que anda o teu programa, por último tem aqui um mapinha que você vê como anda o teu programa. Quantos incidentes tivemos, mês a mês, quais foram os principais incidentes, o que a gente tem que se preocupar. Olha aqui, eu tenho 36% dos meus processos sem base legal, requisitos de titulares, aqui está o meu mapa de risco por processo, lembra lá, eu tenho um processo dos 14 que eu tenho mapeado, tem um catastrófico que eu preciso tratar, que são 7%, então você tem aqui um resumo executivo, mais do que o trabalho do dia a dia, tá, gente? Eu não mostrei plano de ação, não mostrei projeto, não mostrei algumas coisas, porque senão eu já estourei meu tempo, tá? E vou voltar aqui rapidinho, se tiver pergunta é mais legal que as pessoas perguntem, tá? Parei de compartilhar aqui ou não? Eu acho que ainda prefiro fazer na planilha, Daniel. Não,